santo, e Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E por isso nessa noite nós iremos cantar que Ele é grande, que Ele é grande, que Ele é grande, e que nós o exaltamos, não porque nós queremos algo em troca, mas nós o adoramos e o exaltamos por quem Ele é, e não porque Ele pode fazer. Nós iremos nos relacionar com o Espírito Santo, não somente por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E Ele é santo, 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 Senhor dos senhores. Ele é exaltado, Ele é exaltado. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te adoramos, Senhor. Será que a igreja pode cantar? Que queremos o teu nome engrandecer, Senhor. E eu gostaria de ouvir a voz da igreja cantando, pois um cântico eclesiástico ele tem muito poder. Não é bom que somente o ministério de louvor que está aqui à frente abra a sua boca para louvar a Deus, mas é muito importante que você
você que está aí agora neste momento, também ofereça o melhor do seu culto ao Senhor. E que este sacrifício venha subir como um cheiro suave diante das narinas do nosso Deus. E neste momento, nessa noite, nós levantamos um altar de terra, onde o sacrifício somos nós. Nós somos o sacrifício nessa noite, e nós queremos queimar diante da tua presença. E que toda iniquidade, que toda concupiscência da carne, que toda altivez venha cair por terra agora no nome de Jesus. Pois tudo aquilo que é queimado diante deste altar para de existir. E eu te convido nessa noite a louvar. Queremos o teu nome engrandecer Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Te
adoração não está atrelada à vida financeira plena. A minha adoração não está atrelada a uma vida totalmente correta ou totalmente sem erros. A minha adoração está totalmente ligada àquele que é digno. Pois eu entendo que eu adoro por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode me oferecer. E por isso eu te louvo, eu te exalto, eu digo que tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Te exaltamos, Deus, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te aplauda o Senhor nessa noite, igreja. Hoje nós estamos no primeiro dia do mês hebraico, primeiro dia do mês de Iyar, mês no qual Deus tem nos dado essa mudança de ciclo, essa mudança de tempo. De fato, nós precisamos entender o processo qual o Senhor está querendo nos dar, fazer a cada momento. Assim, a partir disso, a partir desse entendimento, nós iremos não somente mudar os nossos pensamentos, mas iremos agir segundo tudo o que o Senhor tem preparado para nós para esse mês. O Rosh Chodesh é essa virada de mês, esse tempo no qual nós estamos iniciando um novo ciclo. O Rosh Chodesh, ou cabeça de mês, original ao pé da letra, né, no hebraico, é o tempo em qual tudo que nós fizermos, tudo que nós plantarmos, tudo que nós colocarmos diante do Senhor, tem uma repercussão durante todo o mês. Então é importante a gente entender que tudo que nós fazemos nessas 24 horas, de agora, 18 horas, de até umas 18 horas, vai ter uma repercussão em todo o mês. Isso é um tempo que nós precisamos estar atentos e precisamos estar ligados em tudo que o Senhor tem falado à igreja, tudo que o Senhor tem falado a nós, tudo que nós precisamos buscar e vamos receber tem a ver com o alinhamento que você estabelecer com o Senhor a partir de hoje, a partir de agora, 18 horas. Acabamos, já estamos a 1h30 do novo dia, do novo mês, e eu vou falar um pouquinho sobre isso para você essa noite, porque existe um motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui para celebrar ao Senhor e entender que tudo que nós falarmos esse tempo, nós esboçarmos esse tempo, tem uma repercussão para o mês e com certeza para o ano. Eu confesso para vocês que eu sou meio apaixonado
mês qual começamos agora, o segundo mês do ano. O mês de Elul é o sexto mês do ano. Sexto? Oitavo mês do ano. Que é o mês do meu nascimento também. Mês do meu nascimento. Eu não sabia por que eu me chamava tanta atenção de Elul. Depois que a gente foi estudar um pouquinho mais, foi aprendendo, eu descobri que foi o mês do meu nascimento. Eu nasci no dia 2 de Elul. E Deus tem um propósito, Deus tem um sinal a cada mês. E nós precisamos entender que nós precisamos avançar mês a mês, dia a dia, semana a semana. Nós precisamos avançar estação a estação. Cada estação tem alguma coisa reservada para a gente. Esse mês tem alguma coisa reservada para você, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua saúde, para a sua família, para a sua empresa, para o seu serviço, para o seu trabalho, para as suas finanças. Queridos, Deus tem separado e a gente tem que aproveitar isso, entender isso. Quando eu entendo isso, eu posso me mover perfeitamente. Esse mês tem uma chamada especial que tem tudo a ver com o nosso ministério. E eu sei por isso, porque eu sei porque isso o Senhor já tem falado conosco, o Senhor já tem usado desde o início. Nosso ministério, que é mais antigo do ministério, que sabe, desde o início, desde o primeiro mês de ministério, essa igreja sempre foi uma igreja de propósitos. Essa igreja sempre foi uma igreja profética, e que nós realizamos propósitos desde o primeiro mês. O Senhor, eu lembro até hoje qual foi o primeiro propósito que eu lancei para a igreja. Eu falei para a igreja num domingo de ceia, eu falei assim: irmãos, faça para Deus esse mês o que você nunca fez, e espere Deus fazer uma coisa para você que Ele nunca fez também. E muitas pessoas aderiram a isso, e Deus revelou muitas coisas naquele mês a qual nós estávamos. Era mais ou menos em junho. Depois nós entramos no mês da igreja primitiva. Foi em julho de 2011. No mês da igreja primitiva, o Senhor nos direcionou a estar trazendo para a igreja, vindo para a igreja durante 28 dias, no mês de julho, onde nós dobramos o joelho das 7 às 7h30, e 7h30 nós vimos um capítulo do livro de Atos. E lemos o primeiro ao 26º capítulo. Quando chegou no 26º capítulo, o Senhor falou: continua. E quem mais antigo se lembra, nós passamos 4 anos, mais de 4 anos orando aqui todos os dias. Às vezes eu estava sozinho, às vezes a apóstola, às vezes o pastor Joel estava sozinho, mas boa parte das vezes tinha um grupo de oração aqui todos os dias, porque nós terminamos Atos, voltamos em Mateus, lemos o Novo Testamento todo, depois voltamos em Gênesis, lemos todo o Antigo Testamento, depois voltamos para Gênesis de novo, lemos a Bíblia pela segunda vez, um capítulo por dia. E Deus trouxe essa bênção sobre a igreja, de levantar um altar de adoração, oração e palavra, desde o início desse ministério. Por isso o ministério Zoe, na época tinha outro nome, por às vezes por ignorância e por nós não sabermos. Ele sempre teve esse chamado profético, esse chamado que verdadeiramente é um chamado que nos impulsiona, e a gente tem que entender isso e entender também como nós podemos nos mover no profético, porque o profético não é só falar isso que eu te digo. A gente tem que entender isso. A gente tem uma igreja que, principalmente quando nós saímos do meio pentecostal, nós achávamos que palavra de conhecimento era dom de profecia, palavra de sabedoria era dom de profecia, e de repente o Senhor verdadeiramente veio nos trazer o entendimento, e até hoje nós estamos aprendendo para saber diferenciar o que é um, o que é outro, até onde vai a palavra de conhecimento, até onde vai a palavra de sabedoria, e até onde e quando começa o profético. Porque quando você vai olhar na Bíblia, queridos, às vezes você acha que o profeta, a função do profeta é dizer o que está acontecendo, vai acontecer no futuro. Tem gente aqui que olha para o mar de vez em quando, que ele fica com essa cara de maníaco dele, e ele aponta para alguém. Tem gente que gela a espinha. Vai vir aí em Pentecostes um profeta que lá me disseram que ele é pior do que o Márcio. Mas aqui Deus usa várias pessoas também para falar de conhecimento, onde Deus fala alguma coisa e Deus direciona. Xerenai,
Várias outras pessoas aqui são profetas e profetas que verdadeiramente Deus fala. E quando Deus fala, Deus garante. Não somos nós que garantimos. Nós já fomos usados muito em palavra de conhecimento, fomos usados muito em palavra de sabedoria também, mas o Senhor, Ele tem entendimento, tem nos dado entendimento de nós crescermos em entendimento, sabedoria e conhecimento para ampliar, querido, esse entendimento profético e essa chamada profética para o nosso ministério. Quando nós vemos, por exemplo, do Antigo Testamento, Elias era um profeta que nunca prevê o futuro. A função profética de Elias nunca foi prever o futuro. E, no entanto, Elias é um dos profetas mais reconhecidos de toda a Bíblia. E a função de Elias era apenas confrontar o espírito de Jezebel que governava a Israel. E realinhar e alinhar Israel a um princípio, ao seu princípio profético. Realinhar Israel à sua identidade espiritual. Então, muitas vezes o profeta ele não vai prever futuro, mas não vai dizer as coisas que vão acontecer. Mas tantas vezes os profetas, a palavra profética, ela vem para alinhar a igreja e dizer à igreja qual o caminho que ela deve prosseguir. E por isso nós temos que entender que o ministério profético ele precisa ser sedimentado na igreja. E esse mês a tribo é a tribo de Issacar, é a tribo do profético, é a tribo da palavra de sabedoria. Nós entramos no ano na tribo de Nisan, que terminou agora 18 horas, e Nisan é a tribo da adoração, a tribo de Judá. O mês de Nisan é a tribo de Judá, e Judá é a adoração. Só que Judá, ele era o comandante dessa tríade de tribos que faz a estação de primavera ser a estação da guerra. Mas quem vem logo atrás sustentando e dando guarida e dando cobertura para toda adoração é o profético. Por isso a gente tem que entender a função do profético, como o profeta dentro da igreja ele tem que ser alinhado. Nenhuma adoração ela pode ser irresponsável, mas precisa de uma voz de Deus para dizer por qual caminho que a adoração tem que prosseguir. Nenhuma adoração ela pode ser à toa ou pode ser de qualquer forma direcionada. Porque às vezes nós olhamos os meninos aqui adorando, louvando a Deus, cantando com seus instrumentos e com suas vozes, com suas mãos, e toda a igreja também. E nós não entendemos o que de fato isso faz receber, isso vai ser chegar diante de Deus, como isso vai cheirar diante de Deus, como essa adoração vai ser recebida a Deus. Por isso nós precisamos do profético para nos alinhar e para trazer à igreja a fonte da verdadeira adoração, uma verdadeira adoração que vai cheirar bem as narinas de Deus. Deus vai cheirar a sua adoração. Deus vai fazer com que a sua adoração não seja reconhecida entre os homens somente, mas a sua adoração seja reconhecida diante do trono da graça. Nós precisamos entender isso, queridos, porque a adoração é algo que vem para nós não como uma obrigação, mas vem como a nós como uma responsabilidade. Nós somos responsáveis pela adoração, e o profético ele caminha junto com a adoração. Nós vamos precisar entender isso para nos mover nesse princípio, né? Esse princípio a qual Deus quer nos dar. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 diz: a Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Toda a igreja ela precisa levantar o ministério profético. Como os demais ministérios, são 5 ministérios, a gente tem que entender isso. Nós temos provado e tentado lançar isso para a igreja, para que a igreja venha não só pensar sobre isso, mas venha também aprender e crescer nisso, né, na função dos 5 ministérios. Cada ministério ele tem uma função, por isso ele deve ter uma característica, ele deve caminhar dentro de um propósito. E existem os propósitos que cada ministério vão cumprir, mas existe um propósito maior que é a união dos 5 ministérios.
ministérios, no qual é a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. É forjar e trazer maturidade, porque edificação, quando você edifica alguém, quando você gera uma criança, não basta que essa criança seja saudável, não basta que essa criança ela se alimente, não basta que essa criança ela venha a se vestir bem, não basta. A criança precisa se desenvolver. Nós precisamos ter um desenvolvimento. E esse desenvolvimento não é só o crescimento físico, mas é um crescimento em graça e conhecimento da presença do Senhor. Por isso que nós que somos pais, vocês que são pais também, tem que entender que a criança, além de ser um presente de Deus, é uma responsabilidade a qual vocês têm que gerar. É um ministério de cada pai e de cada mãe. Assim são os filhos da carne, assim também são os filhos espirituais. E Deus, Ele faz com que 5 ministérios se levantem para levar esse aperfeiçoamento do corpo, para que o corpo de Cristo não cresça somente em número, mas cresça também em maturidade. E esses 5 ministérios, a qual existe o apostólico, existe o mestral, na qual se envolve com a palavra, o apostólico se envolve com os fundamentos, ou seja, com os princípios a quais a igreja vai reger. O mestral se envolve com o ministério da palavra, com a edificação da palavra, se preocupa com aquilo que a igreja está se alimentando. Nós temos o evangelístico, que é um ministério que é para fora, um ministério que aponta para fora, aponta para trazer almas para o corpo, para agregar, porque muitas pessoas falam assim, não tem uma necessidade de crescer em número. Tem necessidade de crescer em número, sim, porque senão nós não teríamos o mandamento e o mandato de Deus de ir por todo mundo. Nós temos que ver a igreja crescer, uma igreja que cresce, uma igreja saudável. Muitas vezes nós temos, fases também, às vezes acontece alguma coisa que a igreja tem suas crises, mas logo tem que voltar a crescer, e isso é saudável. Além disso, nós temos também o ministério pastoral, que talvez é o ministério de maior responsabilidade. Engraçado que muitas pessoas pensam que o ministério apostólico é o maior. Não existe diferença de tamanho, graduação, no caso de uma hierarquia entre os 5 ministérios, sendo que o apostólico é maior do que o pastoral é maior do que o evangelístico é maior que o mestral. Não existe isso. Todos os ministérios são funcionais, e todos que estejam aliados à sua função, todos têm que ter o mesmo respeito. Por isso nós estamos alinhando nosso ministério, querido, porque nós queremos dar nome certo ao que há na vida de pessoas. Então, se nós temos mestres aqui, é para ser mestre. Se é para ser profeta, para ser profeta. Se é para ser pastor, tem que ser pastor. Um mestre não precisa virar pastor para lecionar. Um profeta não precisa virar apóstolo para sair pelas nações. Isso vai depender do nível do seu chamado. Elias, como nós já falamos, era o profeta de nação. Era um profeta que profetizava para todo Israel. No entanto, ele era profeta, ele não precisou ser consagrado a sacerdote ou alguma ordem qualquer para poder, então, aumentar em responsabilidade. Não, ele era profeta. E assim nós temos que entender, queridos, esse mover dos 5 ministérios para alcançar também o ministério profético. Porque o ministério profético não é um ministério qualquer. O ministério profético também não é um ministério... às vezes as pessoas acham que o ministério profético é um ministério mais importante que os outros, por causa do misticismo do profético. Não tem nada a ver. O profeta, ele tem que ter sua posição dentro da igreja. E na verdade, todos nós somos chamados para sermos profetas diante de Deus. Todos nós somos chamados para ser sacerdotes diante de Deus. Todos nós somos chamados para ser reis diante do Senhor. Esse ministério tríplice de rei, sacerdote e profeta é um ministério para todo crente. E todo crente pode exercer. Todo crente tem um dom profético. Eu creio, todo crente que leva a sério o evangelho
E às vezes você não precisa sapatear, pular dentro da igreja, saltar dentro da igreja, falar em língua estranha, bater palma, fazer barulho dentro de casa para você ser profeta. Às vezes, uma palavra que você lê para alguma pessoa, que Deus colocou no seu coração e você acordou, não, eu tenho que encontrar o Isaac. Hoje, e o Senhor colocou um coração para mim falar o Salmo 23 para o Isaac. E Deus, talvez você não saiba, mas talvez Deus está transbordando uma fonte profética através de um salmo tão conhecido na vida de uma pessoa. Isso é profecia, isso é profético, isso é um mover profético. Só que, além de nós entendemos o que é um ministério profético, nós temos que entender o que é uma cultura profética. É isso que nós precisamos entender, e é isso que forja um ministério. Um ministério profético, um ministério que está baseado também, não somente no apostólico, não somente no pastoral, não somente no evangelístico, no mestral, mas uma cultura profética, a qual toda a igreja compartilha. Onde o Espírito do Senhor, o Espírito de profecia do Senhor, é compartilhado por todas as pessoas da igreja, e todas estão na mesma linha, todos estão no mesmo padrão. Deus pode usar tanto os pastores, quanto pode usar as crianças, como eu tenho visto muitas vezes ser usados aqui na igreja. Deus pode usar as mulheres, como pode usar os homens. Deus pode usar os adolescentes, como pode usar os anciãos. Mas Deus, Ele tem esse compromisso profético de trazer essa cultura profética para a igreja. Essa cultura que vai influenciar a nossa mentalidade. Nós não vamos ver apenas com os olhos carnais, mas nós vamos aprender a ver com os olhos proféticos. Eu não olho para vocês e olho para vocês com uma forma a qual eu vou ver apenas o que vocês são aqui na terra, como homens, como mulheres, como servos de Deus, como servos do Senhor, não. A visão profética, ela vai além disso, porque a visão profética, ela não olha na horizontal, ela olha na vertical. Não é à toa que essa estação é a estação do ser vivente da águia. É a estação no qual nós subimos como águias, e nós começamos a olhar tudo que acontece na nossa vida, na igreja, na política, no governo, também na educação. Nós começamos a ver todas as áreas, não segundo os olhos aqui de baixo, os olhos humanos, mas segundo os olhos proféticos de uma águia que olha de cima para baixo e vê todos os problemas, todas as dificuldades de cima para baixo. Pastor, mas o vento está soprando. Se o vento está soprando, sobe mais alto. O convite do ministério profético, o convite da mentalidade profética, o convite dessa cultura profética, não é você se render ao vento, mas é você subir mais alto acima do vento. Mas Senhor, mas apóstolo, a tempestade está cerrada, eu não estou vendo aonde sair. Querido, se a águia, ela entende o seu potencial, ela sobe mais acima da tempestade. Então você não vai ficar brigando com tempestade, você vai ter o olhar profético, você vai subir acima dos seus problemas. Apóstolo, mas ainda está muito difícil. As lutas, parece que o céu está fechado, então sobe acima do céu. A cultura profética nos ensina a chegar bem perto de Deus, e talvez até, se necessário for, entrar com confiança, assim como o escritor de Hebreus fala, diante do trono da glória, e lá no terceiro céu, olhar para baixo para os nossos problemas. O Senhor está querendo implantar essa cultura profética, não somente na minha mente, na sua mente também. Ele quer que isso aqui seja tão comum para todos nós, que um mover profético, ele não somente ele traz a direção para a igreja, mas também ele aponta a direção para os nossos destinos. Porque se todos nós pensarmos com um pensamento, uma mentalidade profética, todos nós vamos ter o mesmo destino, um destino profético. E isso é importante para a gente entender. Um destino profético não é um destino que está determinado pelo homem, que está determinado pela economia, que está determinado pelo governo. Um destino profético é o destino que Deus quer para a sua vida.
do que Deus já mostrou para a sua vida, do que Deus está interessado em fazer na sua vida. Por isso, esse mês, nós estamos nos apoderando, tomando posse dessa unção de Isacar. Para quê? Para começarmos a entender o nosso destino profético. Entender o que Deus quer fazer na minha vida. Não eu quero, mas que Deus quer, aonde Deus quer me levar. Aonde Deus quer me alçar, o que Deus quer fazer. Por isso, às vezes, queridos, nós somos radicais e queremos indicar essa questão para você também. Seja radical com Deus. Seja radical com Deus. Não espere somente de Deus. Vai ser radical na sua entrega. Porque todo profeta que tem uma mentalidade profética, e eu não estou falando do profeta que foi derramado azeite sobre a cabeça, foi consagrado, mas se tem uma pessoa tem uma mentalidade profética, ela tende a ser radical com Deus. A ter uma entrega radical, a ter um pensamento radical, a ter um mover radical. E aí, queridos, você não se preocupa mais com suas questões, com o que Deus quer de você. Ele só vai pedir e você vai entregar. Ah, Deus, o Senhor quer meu cabelo, eu dou meu cabelo. O Senhor quer meu carro, eu dou meu carro. O Senhor quer minha casa, eu dou minha casa. Eu não importo com o que o Senhor queira. Eu entrego para o Senhor e eu devolvo para o Senhor todas essas coisas, porque nada para mim serve. Eu só quero ter esse mover profético na minha vida. Entender que Deus às vezes Ele não vai explicar muito o que vai acontecer na nossa vida, nem se explicar muito o que Ele está pedindo para a gente. O Senhor não vai explicar para você por que Ele está mandando você ir para a esquerda, nem para a direita. Ele não vai explicar para você por que você está mandando, às vezes, você entrar no propósito de jejum, entrar no propósito de oração. Porque o Senhor, às vezes, o próprio Espírito tem te chamado a certa hora de madrugada para orar. Ele não vai te explicar nada disso. Mas se você tem uma mentalidade profética, você já entende, não, eu tenho que levantar. Está na hora de me encontrar com o Pai. Não é que eu preciso fazer alguma coisa para Ele, não, Ele que está fazendo alguma coisa em mim. E Ele está transformando a minha vida. Por isso, cabe a todo homem, toda mulher dentro de uma igreja, que tem uma cultura profética, entender que há uma responsabilidade de implantar essa cultura. Aonde você pisa, aonde você está, você implantar essa cultura. Isso aconteceu com os filhos de Isacar. Primeiro, qual era a qualidade deles? Eles eram homens e mulheres que entendiam de tempos e estações. O que nós estamos procurando entender hoje, eles já dão aula há milênios. Entendendo o mover dos tempos, entendendo que hoje é um dia que hoje em dia tem portais, e esses portais, cada portal me dá um acesso, cada porta me dá um acesso. Hoje é um portal específico, a qual esse portal me dá um acesso, por isso eu entrego minhas primícias hoje, porque esse portal me dá um acesso a que essas primícias compareçam diante de Deus. Ela está tirando isso da sua cabeça? Não, está lá em Números 10:10. No qual você vai ver que na festividade de Lua Nova, no dia das festas do Senhor, você apresenta as suas primícias, e as primícias são memorial diante do Senhor. Memorial é memória, é lembrança. Quando você coloca um despertador para tocar, porque aquilo é um memorial. Você tem que acordar em determinada hora, que você tem um compromisso. Se você anota alguma coisa na sua agenda, aquilo é um memorial. E as suas primícias, dentro desse portal, elas são memorial diante de Deus, que vão falar de você o mês todo. Seu nome vai estar escrito na agenda de Deus. E ele vai lembrar do que você chamou, como você entregou, qual o seu objetivo. Por isso que primícia não é uma coisa que você entrega e deixa lá, você não vai para a salva. Não, tem que ter um propósito, tem que ter um princípio. Eu dou nome às nossas primícias. Nós entregamos juntos. Eu dou nome às nossas primícias. E eu entrego as nossas primícias, convicto do que o Senhor já respondeu. O que eu sei que são memorial. O que eu falei hoje, na hora que eu entreguei minhas primícias, já está em memória diante de Deus. Deus não vai se esquecer. Ah, Deus se esquece, apóstolo? Não, não é forma de falar. Não é o esquecimento como um esquecimento humano, que agora você está lembrando de fazer alguma coisa, você vai ali na esquina, volta, já esqueceu o que você tinha que fazer, tem que voltar a fazer o caminho de novo. Jaqueline riu. Você sabe o que é isso. Está na cozinha,
vai passar a aula, quando chega lá tem que voltar, porque já esqueceu o que eu ia fazer nessa aula. Deus não esquece dessa forma. Mas não esquecer de para Deus não deixar Deus esquecer, é não deixar que aquela promessa ela se escoe, ela passe, não. Isso ativa o milagre, a fonte de milagres de Deus. Porque, queridos, eu não sei o que você está precisando. Eu sei que nós estamos precisando de milagres. E se nós estamos precisando de milagre, milagre é uma coisa inusitada. Milagre é uma coisa que não depende da sua força, não depende de quanto você busca, de quanto você ora, de quanto você vai se comparecer perante Deus. Não, milagre é milagre. Milagre é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua vida, independente se você peca, se você não peca, se você é fiel, se você não é fiel, se você dizima, se você não dizima, se você oferta, se você não oferta. Deus vai fazer porque é milagre, é independente. Mas se você tem um memorial lá na agenda de Deus, queridos, com certeza Deus vai se responsabilizar. Você que esteve aqui no seminário sobre votos aqui com o bispo, você entende o que é isso. Qual o poder de uma palavra escrita, qual o poder de uma palavra convicta. E assim nós falamos, e assim nós pregamos. Por isso, nós como uma igreja que tem uma mentalidade profética, não somente aqui dentro da congregação, mas aonde nós vamos, dentro do nosso serviço, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da escola, nós temos a responsabilidade de implantar alguma coisa profética. Algum momento da sua vida, lá dentro do seu trabalho, de onde você semeia, onde você luta, alguém vai se levantar lá no meio e vai precisar de ouvir uma voz profética. É você que está lá. Deus está interessado em ter essa mentalidade, porque é você que está lá. Vai chegar assim, espera aí, falaram comigo. O Senhor me deu uma palavra, aí eu vou ter que tomar coragem, eu vou ter que encarar patrão, eu vou ter que encarar diretor, vou ter que encarar professor, eu vou ter que encarar aluno, vou ter que encarar as pessoas superiores, pessoas inferiores como função, eu vou ter que encarar qualquer pessoa, mas eu tenho uma responsabilidade profética onde eu estou. Isso é importante, por isso a mentalidade profética ela tem que ser implementada. Por isso aqui na igreja, querido, a gente sempre pede para que o Senhor nos dê uma capacidade de pastoreamento, de ensino, de didática, mas uma capacidade para implantar essa mentalidade profética na igreja. E muitas vezes nós fazemos isso apenas por ação. Um ato profético. Poucos dias atrás nós estávamos aqui praticamente lavando as calçadas da igreja, com elementos, com água, com vinho, com óleo, lavando as calçadas da igreja. As pessoas olham aquilo e falam assim, gente, que povo de doido. Mas é implementar uma mentalidade profética. Porque aqueles que estão zombando ali, às vezes, fora, falam assim, um bando de doido da igreja está jogando água vermelha na igreja, esse povo é macumbeiro. Acha até que a gente é macumbeiro. Mas só que esse povo, o dia que apertar alguma coisa, eles vão falar assim, espera aí, eu vou lá atrás daqueles doidos. Porque eu sei que eles têm alguma coisa acontece. Alguma coisa vai acontecer. Essa igreja, você que começou agora aqui, queridos, desde o início do nosso ministério, sempre houveram levantes satânicos contra o nosso ministério. A gente sempre teve uma perseguição de feiticeiros nessa igreja. Eu confesso para você que no início a gente não entendia por quê. A igreja estava começando, nós nascemos nesse bairro praticamente. Eu nasci nesse bairro, José não, mas veio muito nova para cá. E nós conhecemos basicamente todas as igrejas desse bairro. E nós nunca vimos tantos ataques de bruxaria quanto era nossa. A gente falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que acontece isso? Para os outros parece que não tem isso. A gente não entendia por quê. Mas desde o início o Senhor nos colocou para fazer mesmo na ignorância. Mas fazer pela obediência. Sem entender o que era para fazer, mas fazer por obediência. Se era para orar, era para orar. Se era para ver Bíblia, era para ver Bíblia. Se era para cortar cabelo, era para cortar cabelo. Se era para deixar cabelo crescer, era para deixar cabelo crescer. Barba crescer, era para deixar barba crescer. Teve um dia, o pessoal mais antigo lembra que teve um profeta aqui da nossa... Agora eu acho que ele não está em Vitória mais, mas aqui de Vitória, um profeta até conhecido na época aqui em Vitória. Ele veio aqui, ele olhou para a gente e falou assim, gente, vocês são estranhos.
Eu sou profeta, mas vocês são estranhos. Quem lembra disso? Lembra? Eu estava sentado ali porque ele chegou aqui, ele estava em propósito de simplicidade. A ordem que era vestir a roupa de casa. E todo mundo descalço. Eu vim com a roupa de casa e todo mundo descalço dentro da igreja. O cara olhou e falou assim: gente, eu sou profeta, vocês são estranhos. E a verdade é essa. A igreja com uma mentalidade profética. Uma mentalidade que vai mexer com o natural. Mas que vai mexer com o natural não é porque a gente quer se tornar mais santo, ou dizer que tem uma coisa especial, ou é mais alto, mais provável, mais digno de qualquer outra pessoa, não. Mas a gente vai mexer com o natural, porque a gente já viu no sobrenatural o que é que vai acontecer. E a unção da mentalidade profética é isso, é você tirar lá do sobrenatural e trazer para o natural. Por isso você tem que ter acesso às portas do reino. Você tem que ter acesso a essas portas do reino. E para ter acesso a essas portas do reino, a gente tem que começar a adotar os valores naturais do reino. Que não é o valor natural aqui da terra. Não é aquilo que um homem manda aqui na terra, do que é que tem que fazer aqui na terra. Não, você tem que adotar os valores do reino. E o reino do Senhor é amor, é justiça. Então você tem que aprender a ser justo, a ser um tzadik, a ministrar amor sobre pessoas, a ser uma fonte de amor, não uma fonte de amor bondosa, que você, tudo que as pessoas querem você dá, não, mas um amor que corrige também, um amor que ensina, um amor que ajuda a curar, que não incentiva a iniquidade, mas trabalha em cima, às vezes pode ser até considerado rígido, mas às vezes é aquele amor que vai trazer pessoas a crescer com sabedoria. E nós precisamos entender isso, queridos, porque quando nós adotamos esses valores do reino, nós não vamos viver mais segundo essa natureza. Ah, está enfermo? Eu não reconheço mais essa enfermidade, eu declaro a cura, em nome de Jesus. Porque eu sei que lá na eternidade tem cura, então eu já declaro a cura em nome de Jesus. Isso é profético. Às vezes tem muitos críticos que falam assim, quando a gente fala profetiza aí sobre a vida do seu irmão, algumas pessoas, alguns mais radicais, falam isso é meninice, não existe esse negócio de profetizar. Como não? Se nós temos a essência de Deus na nossa vida, mais justo é que nós tirarmos do lado sobrenatural e começar a olhar para a pessoa e falar assim: eu declaro que você é vitorioso em nome de Jesus, eu declaro que você está curado em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor vai abrir as portas, as janelas do céu sobre você, o Senhor vai derramar fontes sobre a sua vida. Isso é profético, é a mentalidade dos valores do reino. Não independe às vezes do que eu sou, do que eu demonstro até ser. Ou às vezes eu começo a entender. Porque nós estamos edificando o reino. O profeta é edificador, querido. Você vê, por exemplo, a vida dos profetas Ageu e Zacarias. Quando você vai ver o livro do profeta Ageu e Zacarias, a vida do Ageu e Zacarias era falar sobre edificação. Edificar um templo. Repreendendo o povo por, às vezes, edificar seus palácios e esquecer da casa de Deus. Eram profetas que eram edificadores do reino, em nome do Senhor, como profetas, como uma igreja que tem essa mentalidade, que tem essa cultura profética. O Senhor nos ensina a edificar um reino. Edificar o reino para o Senhor. Edificar não segundo as nossas forças, não segundo as nossas qualidades, nem segundo as nossas condições. Não, nós edificamos o reino, edificamos coisas porque nós entendemos o valor dessas coisas. Que isso não é feito para mim, não é feito para você, isso é feito para o reino. E os profetas, eles precisam ter essa mentalidade de edificação. Começando, edificando a si mesmo. E como que eu vou edificar a mim mesmo? Paulo fala isso, 1 Coríntios 14, versículo 4, ele fala, falando em línguas,
aquele que fala em línguas a si mesmo edifica. Então, viver uma vida de oração em línguas. Com o profeta, você tem que começar a edificar isso, a pensar isso. Apóstolo, eu não estou falando, não estou sabendo o que eu estou falando, não estou com vontade de falar, mas é uma edificação, é para a sua edificação. Aquele que fala em línguas se edifica. Ter uma vida de oração. Porque não adianta você querer edificar um reino se você não está edificado. Tem muitas pessoas, queridos, que elas querem fazer grandes obras, querem fazer grandes trabalhos para Deus, mas não têm força para estar de pé. O Senhor está falando aqui, querido, que a primeira coisa que você tem que fazer é edificar a si mesmo. Começar o seu culto, a sua celebração, não às 19 horas na igreja, mas começar a celebração quando você acorda de manhã. E a primeira coisa que você olhar na sua frente é a palavra de Deus. A primeira coisa que você olhar na sua frente é, às vezes, o chão onde você vai dobrar o seu rosto e vai falar assim: Senhor, estou aqui na tua presença, obrigado por esse dia. Minha mãe fala assim, né? Às vezes o cara dorme com um cavalo e deita com um cavalo e acorda com um burro. Né? É aquela pessoa que não ora nem acordar, nem para dormir. Esquece Deus durante a semana. Deu domingo, vou lembrar de Deus. Hoje é quarta-feira, hoje tem o Rosh Hodesh, eu vou lá, vou lembrar de Deus um pouquinho. Não. O Senhor está falando para você começar a se edificar. Apóstolo, eu não falo línguas. Querido, você só precisa ter fé. Você não precisa ter um trimelique aí para falar em línguas. Não precisa ter um raio cair na sua cabeça. Um anjo pegando tua língua e balançando. Para você falar em línguas. Não precisa, é só você falar em línguas. Libera isso que já está dentro de você. Porque está aí dentro. A verdade, queridos, você não precisa vir para a igreja para se encher. Que Deus quer que você deixe sair o que está dentro de você. Então, na verdade, você não tem que falar assim: Espírito vem. Você tem que falar: Espírito vai, sai. Manifesta de mim. Sai o que eu está guardado aí dentro. Porque o Espírito já está em você, então ele só precisa se manifestar. Quer fazer grandes coisas para Deus? Edifique uma grande obra. Queridos, o mundo não se preocupa com a edificação de grandes obras, porque para eles não faltam recursos, nem que eles tenham que se matar e dar o sangue deles. Eles edificam, e às vezes a gente fica economizando para edificar as coisas da casa de Deus. Eu estou falando de construção, de dinheiro, isso aí faz parte também, mas eu estou falando às vezes de se entregar para Deus, se entregar o nosso tempo, entregar a nossa vida. Apóstolo, eu não consigo jejuar. Irmão, você está entregando um café e um almoço. Só para Deus, às vezes não consegue. Mas se você entra numa disciplina com Deus, você vai entregar café, almoço, janta, depois vai entrar no segundo dia, vai entregar o café, almoço, janta. Quando você vê, você está jejuando 6, 7 dias, 21 dias e assim por diante. O importante é você entender o que você tem que ser radical para se entregar para Deus, qual é essa visão profética de edificação. Você tem que edificar uma grande obra. Deus, eu quero que o Senhor faça grandes coisas. Eu quero grandes coisas de Deus. Mas, querido, onde que Deus vai botar essa grande coisa? Porque a primeira edificação tem que ser você. A primeira coisa que Deus tem que encher é você. Se não tiver nada para encher, se Deus olha, a sua casa espiritual está destruída, como que ele vai colocar alguma coisa dentro de você? Como ele vai encher você? Como ele vai te usar para alguma coisa? Então, o primeiro a ser edificado é você. E olha a chave desse mês, a chave específica desse mês é a palavra. É a leitura da palavra. O Senhor falou comigo esses dias. Desde o último seminário, eu fiz um voto com Deus. Antes de qualquer coisa, antes de celular, antes de computador, antes de trabalho, antes de qualquer coisa, antes de sair, até de cuidar dos cachorros, de fazer qualquer coisa, primeira coisa tem que ser a palavra. Primeira coisa tem que ser encontrar com a palavra logo cedo. Salmo 119
fala, eu acordei antemanhã para meditar na tua palavra. É tão importante isso, querido, a sede pela palavra. O que o salmista estava falando? Não era Davi. Ele estava falando assim, olha, vale a pena acordar cedo para ver a palavra. Eu vou me esforçar para doar meu tempo pela tua palavra. E você vai ver como que a sua vida vai mudar. Ah, apóstolo, eu não entendo. Eu não entendo das palavras. Irmãos, eu falo, você vai pegar, dobrar o seu joelho, pegar a tua Bíblia e ligar o celular do lado no Google. Você não entende a palavra, você bota lá, bota sinônimo. Qual o sinônimo daquilo? Você vai entender o que é aquilo. Que a gente, às vezes, a gente é preguiçoso, quer que o Espírito Santo ensine tudo para a gente se a gente tem a ferramenta na mão. A verdade é essa, a gente tem que agir, tem que ser radical para agir. Não pode botar o peso da falta de entendimento naquilo que eu não consigo entregar para Deus, naquilo que eu não consigo separar. Então, a primeira coisa, eu preciso edificar a mim mesmo. A segunda coisa é edificar o reino. Como eu li aqui no início, 1 Coríntios, Efésios 4, 11 e 12, fala que ele entregou os 5 ministérios, inclusive o profético, para aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo. Nós somos responsáveis por aperfeiçoar a igreja. E principalmente profético, é responsável para aperfeiçoar a igreja. A entender que a igreja tem que melhorar. Irmãos, eu fui de uma época, e até hoje tem disso, né? Os pregadores mais requisitados eram aqueles que mais batiam. E ainda tinha gente que falava assim, igreja é igual a massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. Só que tem uma coisa, o profético não é para bater, o profético é para edificar. A palavra do Senhor fala que, Salomão fala que, para aquele faminto, para a alma sedenta, até o que é amargo é doce. Então, se você está com fome, não importa o que seja, você vai comer, diz que o melhor tempero é a fome. E é verdade isso, a Bíblia já dizia isso. Não importa quem está cozinhando. Se você está com fome, você vai comer. Se você tiver fome de Deus e de edificar o reino, você vai se fortalecer e você vai começar a edificar as pessoas. Por isso você não tem que preocupar só em bater. Às vezes você tem que redarguir. Às vezes você tem que... Esse é um objetivo da profecia. É corrigir, é trazer um alinhamento, é você realinhar a pessoa. E realinhar a pessoa não é quebrar a pessoa, mas colocar a pessoa de volta na linha. Às vezes a gente precisa quebrar para botar de na linha. Não estou falando para ser bonzinho. Mas o profeta, ele sabe, ele entende que ele não vai quebrar a pessoa para tirar a pessoa da linha, não, mas para voltar a pessoa para a linha. Para voltar a pessoa para um nível de maturidade. E isso é edificação do reino. Isso é edificação de tudo que Deus quer para essa terra. Por isso que quando nós oramos, queridos, e uma coisa que a Bíblia pouco fala, é sobre arrebatamento, sobre volta de Jesus. A Bíblia pouco fala sobre isso. Mas a maior mensagem do Novo Testamento é a edificação do reino. É edificar o reino onde nós estivermos. É levar pessoas a serem suas discípulas. Olhar para você e fazer assim, eu quero ser igual a essa menina, eu quero ser igual a esse rapaz, eu quero fazer o que ele faz. Eu fui desonesto até agora e eu vejo que a pessoa segue a honestidade e Deus abençoa ele. Que as bênçãos que eu pego às vezes com as 2 mãos, ele pega com uma mão só porque ele é honesto. Mas mesmo segurando uma mão só, essas bênçãos não vão se perder. Mas tem pessoas que pegam, por conta da desonestidade, com as 2 mãos, pegam muito de uma vez só, mas aquilo se consome rápido. É igual gelo no asfalto, rapidinho consome, porque o diabo não brinca de ser diabo. E, no entanto, nós temos que entender isso, porque como que nós vamos edificar o reino? É fazer discípulos, é as pessoas olharem para você e falar assim, eu quero ser igual a ele. Não pelo que você prega com a sua boca, mas pelo que você prega com a sua vida.
Esse é o perfeito adorador, aquele que prega com a vida dele, aquele que as pessoas olham para ele andando na rua e adoram a Deus por conta da vida dele. Fala assim, gente, que bênção aquela menina, que bênção aquele rapaz. Quando isso acontece, o nome de Deus é reconhecido. Porque as pessoas têm que entender que, querendo ou não, elas têm que abaixar a cabeça e reconhecer que Deus fez uma grande obra na tua vida. Às vezes pode até olhar para você e falar assim, quem te viu, quem te vê, né? A sua vida antigamente, papá, e falar, querendo até te menosprezar, mas no fundo do coração, essas pessoas estão lá querendo entender como que você conseguiu sair do amargor e você está na presença do Senhor, sendo fiel, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das pelejas, e você ainda consegue glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Irmãos, isso é o maior tapa na cara do inimigo. As pessoas olharam para você e falaram assim, eu não acredito que essa pessoa está liberta, mas eu estou vendo a libertação na vida dela e não tenho que te acusar. Isso faz parte da mentalidade do profeta. Trazer esse aperfeiçoamento para os santos, esse crescimento, essa estruturação da igreja. Por isso, nós temos isso em nós como mentalidade, como igreja profética, de pensar, e esse mês é o mês para isso. Esse mês é o mês para isso, né? Esse mês é o mês que nós vamos ter que movimentar muito nisso. Mas apóstolo, eu não estou vendo, eu estou vendo dificuldade tudo quanto é lado, queridos, veja bem, profeta é aquele que é responsável pela prosperidade da igreja. Então, se você olha para um lado para o outro, vê dificuldade, você tem que reaviar esse pensamento à cultura profética, ao novo pensamento profético. Que a Bíblia fala que o profeta é responsável pelo crescimento, pela prosperidade financeira da igreja, até financeira, prosperidade de saúde. Quando eu falo em prosperidade, eu nunca falo em finanças somente. Eu falo na saúde, no ministério, também emocional. Mas o profeta é responsável profeticamente pela prosperidade da igreja. Onde está isso? Segundo Crônicas 20:20, crede no Senhor Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você é responsável pela prosperidade da sua casa. Você é responsável pela prosperidade do reino. Mas pastor, não tem dinheiro, eu trabalho, querido, não depende do dinheiro, sua prosperidade não está no bolso, sua prosperidade está na voz profética que sai da tua boca. Prosperidade dessa igreja não está nos valores dos dízimos, das ofertas, das contribuições. A prosperidade dessa igreja está na voz profética da igreja. Na voz que sai direcionada por Deus. No qual todos vão ter que se dobrar e entender que Deus deu a ordem. E pronto. Não tem homem, não tem rei, não tem presidente, não tem deputado, tem vereador que vai dizer o contrário. Não. Se Deus deu a ordem, pronto, obedeça. E Deus vai usar os profetas para trazer essa ordem. Por isso que como que eu vou me mover nesse mês? Eu não vou me mover pelo que eu vejo. Eu não vou me mover pelo que eu vejo. Mas eu me movo por aquilo que eu ouço. E eu tenho que estar atento à voz do meu Senhor. Porque o Senhor é o que vai falar no seu ouvido. E você tem que conhecer bem a voz do seu Senhor. Por isso que você tem que, como profeta, você tem que ter intimidade com Deus. Tem muitos homens e mulheres que começaram como grandes profetas, dando ouvido à voz de Deus, da humildade no início do ministério. E depois chega um certo ponto que começa a dar ouvido à sua própria experiência, às circunstâncias, às pessoas. Às vezes até aquilo que deixou crescer no seu coração, porque de alguém apontou para ele, para ela, e falou assim, você é uma grande mulher, você é um grande homem de Deus. Você é bom, você é isso, você é aquilo. E as pessoas não começam, esquece de dar ouvido a Deus e dar ouvido às coisas desse mundo. Então esse mês é o mês que você vai ter que dar ouvido ao Senhor. Você vai ter que testar a sua afinidade auditiva para você entender qual é a voz de Deus mesmo. E você começar a entrar diante de Deus. Engraçado, queridos, que existe uma coisa
Quem é mãe recente aí sabe disso. Às vezes você tem um monte de menino num lugar, mas você ouve, criança chora lá no meio, a mãe sabe que é a criança, que é o filho dela que está chorando. Pode ser, todo mundo chora igual, mas a mãe sabe qual é o tom, qual é o jeito do filho chorar. Isso é uma verdade, tem que ser uma verdade para nós. Nós temos que ter tanta intimidade com Deus, assim como uma mãe tem uma intimidade com uma criança que saiu do seu ventre, que quando nós ouvirmos o menor mandado de Deus, a gente saber que é Ele. Entender que é Deus, que não é diabo, que não é a carne. Isso é de mim ou do Senhor? Se você está com uma mentalidade profética afinada, se você está sendo edificado na palavra, se você está sendo edificado em oração, você não vai ter essa dúvida. Se é você ou se é o Senhor. Você vai entender quando é o seu coração, você vai entender quando é a sua mente, você vai entender quando é Deus. Você vai entender também quando é o diabo querendo te enganar, então não vai ter engano. Será que é de mim? É o diabo que falou no meu ouvido, queridos? Nós vamos afinar o ouvido profético esse mês. Por isso, essas 24 horas, querido, afine o seu ouvido profético. Fala assim, eu quero ouvir só o Senhor. Porque a partir do momento que acionar o seu ouvido profético esse mês, você vai ter uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De liberar com a voz. Você não vai falar pelo que você vê. Você vai falar pelo que você ouve do Senhor. Pelo que o Senhor fala com o Senhor. Aí você vai começar a decretar, determinar. Você vai começar a dar ordem. Você vai começar a falar. Você vai começar a dar decreto. Esse mês é o mês do Ani Adonai Roferá. É o mês do Senhor que te sara. É um mês de cura. Então você vai começar a afinar o ouvido e vai começar a olhar, Senhor, eu preciso determinar cura sobre a minha casa, preciso determinar cura sobre a minha saúde, sobre a saúde dos meus filhos, sobre a saúde dos meus pais. Eu preciso determinar cura sobre a cura sobre o meu ministério, sobre os meus sentimentos. Eu estou ferido, tenho que reconhecer diante de Deus. Falar, Senhor, esse mês é determinar cura, então eu estou determinando cura. E o Senhor vai começar a te acionar com isso. É uma coisa que edifica de dentro para fora, depois foi de fora para dentro. Daqui a pouco as pessoas vão vir até você e olhar para você, peraí, é você que ora por cura? Ora por mim. Mas começa manifestando dentro de você. Então cuidado muito com o que você ouve esse mês. Cuidado muito com a lachon hará, com a língua maldizente. Cuidado muito com aquela pessoa que encosta em você para falar mal do outro, para falar coisas que não convêm, falar coisas que vão atravessar seu caminho, às vezes vão até te entristecer e te magoar. Ah, pastor, mas eu amo tanto fulano, mas fulano, toda vez que chega perto de mim, é uma tristeza, uma lamentação. Irmão, com todo carinho, sai fora dessa pessoa. Busca pessoas que estejam do seu lado, para serem edificadores junto com você. Para ter essa mesma visão profética, porque a visão profética não é uma coisa que não está nos olhos, está na mentalidade, mas que tem a mesma mentalidade que você. Josué estava lá com o povo atrás dele, dando voltas na cidade de Jericó. Uma volta, 2 voltas no segundo dia, 3 voltas no terceiro dia, e assim vai, 6 dias, 6 voltas, depois vai 7 voltas no outro dia. Queridos, você precisa de pessoas que estejam tendo a mesma visão que você. Josué estava lá dando volta com pessoas de boca calada, que sabia, que podia até olhar para aquela muralha e ver que a bicha estava lá em pé, mas estava no mesmo propósito que Josué. É para calar? Cala. É para andar? Anda. É para gritar? Grita. Mas pessoas que estão no mesmo, fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Porque só vai ter milagre, só vai ter a cura definitiva se você entender isso para a sua vida. E o Senhor vai começar a mover isso. E eu quero que você
não somente se movimente e tenha a mentalidade profética, mas eu quero que você viva o profético esse mês. Senhor, eu recebo a unção de Zacar. Eu recebo a unção de Zacar. Eu quero conhecer os tempos e estações. Eu quero entender dos portais. Eu quero buscar. Eu quero entender qual o caminho que eu tenho que ir, qual o passo que eu tenho que dar. Eu quero entender o que eu preciso fazer nesse tempo, o que eu não posso fazer nesse tempo. Senhor, me cobra. Eu quero ser radical para o Senhor. O que é que o Senhor quer? Eu quero que eu ande de pano de saco. Eu vou andar de pano de saco. Irmãos, eu tive uma coordenadora que me perseguiu durante 2 anos. Eu já contei isso aqui. Só porque eu disse para ela que eu era crente. Mas eu também me neguei a ela fazer uma coisa iníqua dentro do serviço. Ela queria que nós fizéssemos uma coisa que gerou, vocês têm ideia, gerou a demissão, depois de 2 anos, gerou a demissão de 9 enfermeiros. E eu não estava no meio porque eu não atendia a ela. E por causa disso ela me perseguiu. No dia que nós começamos o ministério aqui, eu olhei para ela e falei assim: olha, filha, eu quase não trabalho no domingo, porque minhas escalas eram mais durante a semana. Se você der, não me bota mais no domingo, não. Eu faço qualquer dia para você, porque a gente está começando uma igreja. Irmãos, os outros 3 meses eu trabalhei 4 domingos. 3 meses seguidos. Sabe o que eu fiz? Gritei, berrei, não, fui lá trabalhar. Fiz minhas escalas lá bonitinhas, 4 meses seguidos, 4 domingos. Só que um dia, a voz de Deus falou. Um dia a voz de Deus falou. Porque a gente não pode se deixar comprar. Por conta de ações de iniquidade. Mas eu preciso aprender que na minha voz profética eu entendo que por mais que esteja difícil, por mais que as pessoas não entendam o que esteja acontecendo na minha vida, eu tenho que manter a minha santidade diante de Deus. Eu tenho que ser radical, eu tenho que andar. Um dia eu lembro que eu deixei quem é mais antigo, eu deixei a barba não, né? Quem tem barba é Zé Roberto. Os penteiros aqui do rosto. Você está rindo, né, salafrário? E o cabelo crescer 1 ano, foi 365 dias. Pensa nessa época, foi a barba e o cabelo. Não vou te enganar, não fica bonito. E a barba fica toda um para um lado, um para o outro. E foi terrível, foi terrível. Depois nós ficamos mais 3 anos e meio sem cortar cabelo, o Zé me acompanhou. Aí também não ficou legal não, mas foi só o cabelo. E eu lembro que 1 mês que eu cheguei no serviço, com aquele cabelo já grande, meu cabelo não cresce para baixo, ele cresce para cima. E a barba só os fiapos crescendo. E eu cheguei na sala da coordenação, e ela olhou para mim: o que você está fazendo, meu filho? Você está desgostoso da vida? Eu falei assim: minha querida, você sabe o que é uma loucura de amor? Ela falou assim: eu não acredito que sua mulher quer isso. Eu falei assim: minha filha, isso aqui não é para ela não. Isso aqui é para Jesus. E se preocupa não que vai piorar. E foi 1 ano, queridos, foi 1 ano. Os crentes radicais da minha época lá da AD se escondiam na rua. Para não me abençoar, para não me dar a paz do Senhor. O pessoal tudo pensando que eu estava doido. E graças a Deus a gente estava doido mesmo. É uma mentalidade profética que nos ensina a ser radical. Então, se Deus pedir alguma coisa para você, entrega. Esse mês é um mês que o Senhor vai abusar de você. Vai falar assim: não, já que você quer me dar isso. Vai pedir coisas importantes para você. Ontem, não sei se você viu, a pastora Cristiane, lá de Salvador, tá de cabeça rapa, carequinha. Quando ela chegou, ela já tem a cara redonda, né? Quando eu vi aquela bola de basquete na minha frente, eu falei assim: gente, você corta o cabelo, menina? Nem me falou. Rapou a cabeça também, pastora Cristiane. E Deus faz. Deus sabe o que está querendo da gente esse mês. Eu não sou eu, nem você. Por isso Deus está fazendo e Deus vai falar para você. Então fique atento à voz de Deus. Vamos ficar de pé.
Aleluias. Shanamaya Vastorekai Ododoro Bastere. Senhor, eu entro na tua presença, Senhor, agora. E quero, Senhor, te clamar, ó Deus, que o Senhor venha trazer a unção profética e a mentalidade de uma cultura profética sobre a tua igreja. Senhor, eu peço e clamo a Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, que nada que nós somos, nada que nós temos venha ser barreira para o seu mover neste mês. E o Senhor vai levantar profetas radicais dentro desse ministério, como todos os ministérios que aqui estão nos assistindo, pessoas do Zoe, do Brasil todo, assim também como pessoas de todos os ministérios que estão nos ouvindo. Nós queremos entregar aqui as bênçãos de Zacá, para que a unção profética venha ser ministrada sobre cada vida. Senhor, e o Senhor venha ativar a nossa unção ao falar, a proclamar, ao decretar. Senhor, começa a usar, ó Deus, começa a usar os corações, começa a usar as almas de cada um, Senhor, para que nós possamos estar armados, ó Deus. Estamos com os nossos corações, ó Senhor, cheios desse potencial profético. Por isso usa os teus filhos, nos capacita durante esse mês. Senhor, traz-nos a unção para negar a nossa carne, negar as nossas prioridades, negar, Senhor, os nossos sentimentos, Senhor, negar e entregar ao Senhor e render ao Senhor todas as coisas para viver em um novo mover profético nesse tempo. Senhor, nos torna edificadores do reino. Senhor, nos torna edificadores da tua casa. Nos torna edificadores, Senhor, de tudo que o Senhor quer derramar e tudo que o Senhor quer concretizar nesse tempo, nesse lugar, Senhor, nessa terra. Senhor, não nos deixa fora da obra que o Senhor quer realizar. Nós clamamos e pedimos, Senhor, não nos deixa fora, Senhor. Mas aciona em nós, Senhor, a capacidade, o potencial para derramar, Senhor. Derramar o profético, Senhor, declarar o impossível, Senhor, declarar aquilo que é milagre. Falar sobre as maravilhas que o Senhor já está derramando e vai derramar do norte ao sul do país, do leste ao oeste. Em todas as nações, Senhor, onde tem alguém, Senhor, que confia no Senhor, o Senhor vem acionar nas igrejas, trazendo o profético, esse novo relacionamento profético, de uma mentalidade que foge do carnal, que foge do natural, que foge, Senhor, das expectações humanas, Senhor, que já não é preso, Senhor, aquilo que nós vemos com os nossos olhos, mas aquilo que é liberal. Liberal, Senhor, segundo o teu coração, e seja liberado sobre cada um, em nome de Jesus. Nós estamos ministrando essa noite e clamamos, Senhor, traz a unção de Zacá. Libera a unção de Zacá. Libera a unção, Senhor, daquele que é conhecedor dos tempos. E entende, Deus, entende qual é o nível de dedicação, qual o nível de liberação, qual o nível de entrega, qual o nível, Senhor, de busca, a qual, Senhor, nós iremos precisar para alcançar grandes coisas. Só você que quer entregar para Deus a sua vida, fala, Senhor, eu quero ser radical para o Senhor. Glorifica o nome do Senhor essa noite. Exalta o nome do Senhor. Fala em línguas. Começa a praticar as línguas estranhas. Começa a liberar para o Senhor, porque você está se edificando. Fala, Senhor, eu quero edificar uma grande casa dentro de mim, para depois, Senhor, eu edificar essa casa, a tua casa, o teu reino. Nós vamos pensar e andar debaixo da unção de grandes coisas esse mês. Eu declaro a cura nos sentimentos, declaro a cura emocional, declaro a cura na saúde, declaro a cura, Senhor, na alma de cada um, declaro a cura financeira,
Deus, declaramos a cura e declaramos que o Ani Adonai Roferá, o Deus que nos sara, está com as mãos estendidas esse mês. Por isso nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. a doce voz Que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. porque vontade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade, A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. você pode dizer: és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és Tão bom, com todo o fôlego que tem. eu cantarei da bondade de Deus. Você que tem discernido esse tempo, discernido o que é esperar por Ele em seus portais. Você que tem estado atento para viver o tempo da visitação e esse tempo não passar de você. Mas onde você pode estar dizendo: eis-me aqui, Senhor. Contempla-me. Porque os teus olhos procuram os verdadeiros adoradores. E eis-me aqui neste portal, levantando a minha voz em adoração ao teu nome. Hoje é um tempo profético de ministrarmos ao Senhor. Um selo profético que são as nossas primícias. Daquilo que nós cremos que o nosso Deus é o nosso sustentador. É o nosso cuidador. É o nosso provedor. É aquele que nos coloca numa dimensão de largueza. Helbot, num lugar largo e espaçoso. Por aquilo que nós cremos que Ele é. Por aquilo que nós cremos que Ele cuida de nós. E eu queria que você que vai primiciar presencialmente até online repetisse comigo:
esta declaração profética. Diga comigo: neste portal de Rosh Kodesh, a minha fidelidade com as primícias ativarão a minha prosperidade. Com ousadia entrego as minhas primícias, e elas serão a marca da minha casa nesses dias. Serei chamado de valente, justo, corajoso, destemido, leal, bondoso, generoso, próspero, iluminado, brilhante, criativo, rico, milionário. Serei surpreendido com oportunidades únicas, cargos, negócios dos sonhos, grandes comissões, contratos extraordinários, o dobro do salário, destaque de vendas, compra de franquias, casa própria, carro, aprovação em concurso, restituição completa, premiações, presentes inesperados, viagens abençoadas, conexões poderosas. O favor marcante de Deus será sobre mim. Nada poderá impedir a minha conquista, a não ser a minha incredulidade e desobediência. Mas eu decreto, na obediência e na fé, avançarei para os meus melhores dias. É decreto do Eterno sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ele é fiel. Sejamos fiéis, porque Ele é fiel. Aquilo que é pertinente à natureza dele é um espelhamento para a nossa natureza. Por isso quero chamar pastor Rodrigo, pastora Rayane, os que vão primiciar na vida dos pastores. Pode vir depositar a tua primícia diante dos teus pastores, que eles estarão orando por você, liberando uma palavra sobre a tua vida, no nome de Jesus. E nós vamos continuar dizendo sobre a fidelidade desse Deus, dizendo sobre a marca da sua natureza. Oh, te amo, Deus, te amo, Deus, Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz, ouça a voz dele, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me levo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me levo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pai, eu apresento. És fiel todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas festas solenes e no princípio dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado,
regado e cuidado pelo teu Espírito, flua em mim como um manancial do meu interior, como águas vivas, restaura o meu ser para o teu louvor. Eu te fazer como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito, flua em mim do teu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o teu louvor. Preciso do teu perdão, preciso de ti, como eu dependo de ti. Quebranta meu coração, como uma costa anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta-me, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. O que fizeste por mim, como alto é os céus, tua misericórdia é sem fim, como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Os dependentes de Jesus. Onde estão os dependentes do Senhor? Mais do que o ar, mais do que dinheiro, mais do que bens, mais do que fama, mais do que visibilidade, mais do que reconhecimento. Ele é tudo que nós precisamos. Amém? Amanhã nós não teremos culto. Amém? Só na próxima quinta-feira. Glória a Deus que o Senhor te achou nesse portal de Rosh Kodesh. Algum recado para dar? Posso ministrar a bênção araônica? Aleluia. Você pode cantar? Distante de ti. Você pode cantar mais uma vez? Não para. Yefan lerecha, Adonai veish merecha, Adonai panavelecha, vishunecha, Sa Adonai panavelecha, veasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aplauda esse Deus lindo, maravilhoso, que cuida dos seus filhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Toda arma preparada, forjada contra vós